que aconteceu no dia de ontem. Nós, aliás, de um especialista em justiça eleitoral, direito eleitoral, para outra especialista em direito eleitoral, é a vice-governadora Margarete Coelho. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Em meio a um turbilhão, não é, doutora? Verdade. Vamos tratar, claro, da questão estadual, mas eu quero começar pelo nó que o país vive hoje em função das delações dos colaboradores executivos e ex-executivos da Odebrecht. Inclusive começando com o seu partido, porque 20 partidos estão citados. Um deles é o PP, inclusive o presidente Ciro Nogueira. Que avaliação a senhora faz desse momento e da forma como estas delações, os vídeos são divulgados em rede nacional? Olha, Amadeu, eu sou a favor da liberdade de imprensa e também sou contra processos sigilosos. Nós vivemos isso na ditadura e não foi bom para o Brasil. Mas, realmente, nós temos que ter uma clareza dessa situação toda. Da forma como as coisas estão acontecendo, parece que todo tipo de relação que houve, de partidos políticos, de instituições, com essas empresas, foram relações espúrias. Na verdade... É assim como se toda contribuição de campanha fosse criminosa. Como se todas fossem criminosas e como se todas elas tivessem um fundo de troca e uma troca não legítima. Veja, nos Estados Unidos, o lobby, ele é oficializado, ele é institucionalidade. É uma atividade institucional. É uma atividade institucional. Os partidos políticos, por exemplo, uma empresa que produz produtos verdes, sustentáveis. É claro que ela vai apoiar candidatos que têm esse perfil. E isso é muito claro, isso é visto, isso é fiscalizado, isso é acompanhado de uma forma transparente. Mas essa lei do lobby já foi tentada aqui no Brasil, nunca passou no Congresso. Eu acho que é porque a nossa cultura institucionalizou o lobby como uma coisa espúria, como uma coisa de subterfúgios por debaixo do pano. Lobista no Brasil é sinal de corrupto. Quando você chama alguém de lobista, você está chamando de corrupto, porque é uma relação sempre... Então, acho que seria uma coisa boa a se fazer no Brasil. Acho que era hora... A senhora diz, isso tudo é feito assim como se fosse escondido e devia ser feito claramente. Não, eu digo é que... Transparentemente. Exatamente. Eu digo é que se nós institucionalizarmos o lobby, as empresas vão poder buscar apoio nos parlamentares e os parlamentares buscarem apoio nas empresas de uma forma clara, de uma forma limpa, de uma forma transparente. Como no Brasil não há, todos esses acordos eles eram feitos de uma forma sigilosa, de uma forma pelos subterfúgios e muitas vezes mesmo albergando operações que realmente não são republicanas e que não eram republicanas. Entretanto, a legislação da época em que o PP recebeu recursos, ela permitia que empresas, que pessoas jurídicas doassem para os partidos. O que os partidos precisavam fazer era declarar isso para a Justiça Eleitoral. E isso, em algumas situações, foi feito. Os próprios delatores mencionam... E o senador Ciro, como presidente do partido, trabalhava esses apoios, né? Claro, esse apoio ele era de uma, vamos dizer assim, ele era legal, a lei permitia. Então não havia por que isso não ser declarado, e foi declarado no caso do senador Ciro Nogueira, isso está nas prestações de conta do partido, que foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Isso virou até um jargão, Todo mundo agora é a resposta... É padrão. É a resposta padrão. Aquele notapé no final que ninguém tem nada com isso. Mas aí realmente o problema é que o joio está unido ao trigo e eu acho que não tem quem consiga separar. E o que mais me preocupa é que realmente todas essas doações que tenham sido legais, que elas passem então agora a serem criminalizadas. Algo que a legislação da época permitia e que agora é visto de uma forma como sendo algo vedado pela lei, o que não é. Claro que eu não estou falando de todas as doações, claro que houve doações, que houve troca de favores, mas não se pode colocar tudo nesse mesmo cesto, nesse mesmo balaio. Como jurista que a senhora como política vice-governadora, há uma grande questão hoje no Brasil. Lula será preso? Lula poderá ou não disputar a eleição do ano que vem? Qual a avaliação da senhora?
A minha avaliação é de que ninguém pode estar acima da lei, ninguém deve estar acima da lei. Então, vamos dizer assim, quem for considerado culpado, declarado culpado pela justiça, tem que pagar pelo que fez. Uhum. Isso não há dúvida. Agora, também não, pelo que eu sei, que tenho acompanhado até agora, não há ainda um processo de condenação do ex-presidente Lula. Há, nas delações, há denúncias, inclusive ele foi denunciado, mas entre o momento da denúncia, que é o momento em que se estabelece o processo, que é o momento em que se abre a possibilidade de ampla defesa, e a condenação que é mais na frente. Acho que o Supremo, e eu vou discordar, né? Eu sou professora de Direito Constitucional e a gente aprendeu, quando eu era estudante na Universidade Federal do Piauí, se dizia que o Supremo dá a última palavra, que o Supremo não erra. O Supremo erra. E eu acho que o Supremo errou no momento em que disse que alguém condenado em primeira instância já pode ser preso. Então, acho que vamos dizer assim, uma vulgarização do Instituto da Prisão, que deve ser a última razão. Inclusive, nós temos o advogado Lucas Villa, tem um estudo maravilhoso sobre isso. Tá. Doutora, né? Agora a senhora está falando do ponto de vista técnico-jurídico. Agora, do ponto de vista político, qual seria a reação do país a uma eventual prisão do ex-presidente? Eu tenho a impressão que se provocará uma convulsão social. Se provocará uma convulsão, não estou aqui pregando vamos dizer, o absurdo. No sentido de que, se o Lula, na situação que ele está, se encontra na situação em que outras centenas estão, se ele for preso, talvez uma parcela da sociedade considere isso, e uma parcela dos movimentos sociais considere isso uma perseguição ao ex-presidente da República, que seria também o primeiro ex-presidente da República a ser preso. As pesquisas indicam que o Lula ainda tem aí cerca de 30% de aprovação no seio da sociedade. Então, um terço da população que poderia, né, isso eu digo se o processo não andar, se não houver uma declaração do Poder Judiciário de culpa dele, de culpabilidade dele, eu acho que talvez nós passemos a viver um momento estranho, muito estranho no Brasil. Em que mais estranho do que já estamos vivendo, mais né, doutora? Mais estranho do que já está. Agora, vice-governadora, vamos rapidinho aqui para o Piauí. A senhora, o próprio presidente Ciro, eu conversei com ele, o senador disse, não, nós mantemos a doutora Margarete como candidata, pré-candidata à reeleição de vice-governadora. Do lado do PT, o governador disse, não, a senadora Regina tem que ter a possibilidade de disputar a reeleição do seu mandato, que está cumprindo muito bem. Mas nos partidos coligados, PMDB, PDT, PSD, a reação é a seguinte, então vai ser uma coligação de 2 partidos? PT indica 2, PP indica 2, e os outros vão só servir para arranjar voto, mas sem participar da chapa? Como é que a senhora vê isso? Olha, eu vejo muito cedo para se estar tratando já, estar fechando chapas. Seja pelo lado do PP, seja pelo lado do PMDB, seja pelo lado do PTB, seja pelo lado de que partido for. Acho que quando você fecha uma chapa com tanta antecedência, você fecha a porta das negociações, você termina afastando novos parceiros. E nós, num país que temos mais de 30 partidos políticos, com certeza não serão 2 que serão responsáveis por uma eleição. Mas também vejo que os partidos não precisam estar representados completamente na chapa, até porque a chapa tem 4 lugares. Alguém vai ficar de fora da chapa majoritária. A forma do sistema presidencialista de compor com todos os partidos na hora da assunção das pastas, na hora das missões, enfim, existem outras formas de você participar de uma chapa que não seja apenas indicando candidatos. Acho legítimo os partidos políticos quererem indicar a vice. Eu tenho consciência também que o cargo de candidato a vice-governador na chapa do Wellington Dias é hoje o cargo mais almejado, mais desejado pelos partidos políticos, por vários motivos. Primeiro, porque realmente o Wellington tem feito um grande governo, ele se mantém com um índice bastante elevado de apoio na opinião pública. O governo do Estado, o Estado, a máquina administrativa está saneada, está organizada. O Piauí vive um momento
ímpar de desenvolvimento, de possibilidade de crescer, e tudo isso faz com que os partidos que têm por objetivo exercer o poder queiram se aproximar dessa chapa. Eu acho corretíssimo. E por esse motivo, não acho de forma nenhuma absurdo o meu partido querer manter a vaga de vice. Nós estivemos juntos com o Wellington desde a primeira hora, nos mantivemos juntos durante todo o governo. O seu partido e a senhora pessoalmente também, né? Eu pessoalmente, até porque eu represento um segmento social que há muito tempo vem reclamando falta de espaço na política. Eu represento o segmento das mulheres, que são mais de 50% dos eleitores e da população e mais de 40% dos filiados a partidos políticos. Então, acho, até por isso, por representar esse segmento social tão importante, eu tenho o dever, a obrigação, inclusive, de me manter nessa disputa, preservando esse espaço tão importante que foi conquistado pelas mulheres. E que eu acho, modéstia à parte, que eu tenho honrado com trabalho, com dedicação. Enfim, preparada para o que for decidido no ano que vem. Claro, e eu sempre me mantive como uma soldado do meu partido e também como uma representante das mulheres. Tá. Então, sem problemas. Sem problemas. Obrigado pela entrevista, vice-governadora. Olha aqui, uma das coisas que mais deixa o homem feliz